Cara, a gente olha pro vizinho e enxerga que o vizinho faz um negócio completamente diferente, aí a gente olha pro Atlético e o Atlético não consegue fazer. Com o mesmo dinheiro. O Hulk demonstrou aqui em Minas Gerais, nesse período que ele passou aqui, que é possível jogar em um adversário e ser admirado ou respeitado. Como a gente viu ali em várias situações, torcedores do Cruzeiro pedindo uma foto, pedindo uma assinatura, um autógrafo, enfim. Mostrou a força que teve esse super-herói jogando com a camisa do Atlético e passando aqui esses anos entre 2021, 22, 23, 24, 25 e chegou agora 2026, a despedida do incrível Hulk. Então, um cara que vai ficar marcado na história, eu acho que é unânime, que ele está entre os 5, entre os 3 maiores jogadores que vestiram a camisa do Atlético. Então, um baita jogador com números excepcionais. Quando a gente fala em números de gols, são 140. Você pergunta assistências, são 56. Então, é um cara que colecionou números, títulos. Se eu estiver errado, me corrija, Breno Galante, o Valu também, que tem uma memória muito grande. Fui, o advogado do Hulk quando era para defender, porque eu acho que ele representou muita coisa no Atlético. Eu acompanhei o Hulk aí durante 4 anos viajando fora de Belo Horizonte, cobrindo o Atlético, e o que eu vi ele fazer, nunca vi nenhum jogador fazer. Não só daqui. A atenção dele com a torcida do Atlético mostra o quanto era sincero essa relação Hulk-Atlético e vice-versa. E vai ficar uma lacuna para o torcedor no aspecto de ídolo, que movimentou a atleticanidade de várias pessoas, de torcedores que se transformaram em atleticanos, de crianças, por onde ele passou uma comoção muito grande. E dentro de campo tá aí os números, os títulos, Claro que o torcedor ficou um pouco chateado com o que aconteceu ao longo dessa semana, dele já ter vestido a camisa do Fluminense e ter uma despedida para ele. Entendo isso, mas não dá para apagar tudo que ele fez pelo Atlético. A gratidão do torcedor eu acho que vai ser eterna a ele, um título de campeonato brasileiro que o Atlético não ganhava há 50 anos. Eu tive a oportunidade essa semana de participar de uma votação lá no GE dos 3 maiores ídolos da história do Atlético e, na minha percepção, eu coloquei o Hulk em primeiro, o Reinaldo em segundo e o Ronaldinho em terceiro. Só para o pessoal entender, o Ronaldinho foi o maior de todos os 3 no aspecto do futebol, fora do Atlético. Mas dentro do Atlético, a passagem do Ronaldinho foi mais curta, Mas eu acho que o Hulk ele fez muito mais dentro e fora de campo, num aspecto geral. E vai ficar realmente aí uma lacuna, um cara que vestiu e honrou a camisa do Atlético como ninguém. Bateu na trave algumas situações, o Atlético poderia ter vencido uma Sul-Americana, uma Libertadores, mas eu acho que o que vai ficar para o torcedor são essas lembranças aí, de grandes títulos, de grandes jogadas. Uma pena ter esse final ser da maneira que foi, porque eu acho que ele poderia ter encerrado a carreira no Atlético, que seria muito melhor. O torcedor agora vai ter que vê-lo jogar em outro clube, mas nada disso vai apagar a história dele no Atlético. Eu espero que no dia... Eu ia te perguntar se existe mancha. Eu acho que não. E falar uma coisa pra você, Elton. Tem esses pênaltis perdidos que aconteceram. Olha. Mas eu acho que é muito provocador. Pequeno. Eu acho que é muito pequeno. Talvez o Hulk sofresse uma injustiça dos deuses do futebol se o Galo cai naquele jogo contra o Atlético Paranaense com ele perdendo aquele pênalti, que no rebote o Rubens faz o gol. Se aquele pênalti o Hulk perde e o Galo é rebaixado naquele dia, aí seria uma mácula pesada. Mas como quis o destino que não fosse dessa maneira, eu acho que as manchas são muito pequenas para alguém que é o maior jogador, segundo o Galante. Sim. E eu acho que também, de maneira, olhando de fora também é um cara que trouxe os tão sonhados bicampeonatos, por mais que depois tenha se configurado a partir de alguns penduricalhos daquele título de 37, mas empiricamente o torcedor vibrou com o bicampeonato tão sonhado, que tantas vezes parou em lágrima, parou em frustração, pelo Hulk parou em felicidade. Então, os bicampeonatos, um título que não é o maior, mas é um título contra o Flamengo numa decisão. Eu acho que pro atleticano tem um valor especial vencer o Flamengo numa decisão. Uma hegemonia em caráter estadual. É um dos maiores jogadores da história do Clássico, na minha perspectiva. Mas tem outros com bem mais gols. O Hulk fez 10 gols em 17 partidas. Ele não teve tantos jogos assim, até por conta do Cruzeiro viveu um momento complicado na sua passagem. Então, o Hulk, em todos os sentidos, no sentido do título, no sentido da performance, no sentido da identificação, no sentido do ser humano, a pessoa, o exemplo, a referência, o Hulk, a passagem dele é absolutamente gloriosa e eu espero que só isso seja levado em conta no final de semana. Um dia de homenagem não é um dia para reverberar
como aconteceu, ele ter vestido a camisa do Fluminense, tudo que a diretoria fez e que tornou o ambiente não saudável para que ele continuasse. Eu acho que no domingo, tudo de ruim que a galera possa ter na mente ligado ao Hulk tem que ser deixado absolutamente de lado. Concordo. Quem sou eu para dizer o que o torcedor tem que fazer? Mas já tá dizendo, né? Se atleticano fosse ali no estádio, estaria apenas homenageando e sendo grato ao maior nome da história do clube. Queria ouvi-los. Ô Eltinho, assim, cara, eu entendo se o torcedor não tiver o comportamento que o Presuntinho acredita que ele tenha que ter. Porque eu conheço alguns torcedores do Atlético que ficaram muito incomodados com esse fato do Hulk ter vestido a camisa do Fluminense. Eu conheço torcedores do clube que se incomodaram mesmo. Eu achava até que era minoria. Eu achava realmente que era minoria. Sabe quem me atentou para que isso pudesse ser um incômodo? Você. Porque você disse, velho, eu conversei com alguns amigos torcedores do Atlético que ficaram incomodados. Sim. E aí eu fiz um vídeo até falando que foi você que me atentou para essa situação e tal. E, cara, choveu de comentário de torcedor do Atlético falando, cara, não faz sentido essa despedida, não quero que ele venha, ele não tem que vir. Nesse vídeo, pouquíssimos torcedores fizeram, não, eu quero ir lá ver o Hulk. Então, assim, eu acho que essa despedida por si só... Então você acha que manchou? Não, a história dele no Atlético não. Mas eu acho que manchou a despedida. Manchou a tarde de homenagens que o Atlético vai fazer. Entendi. Eu não faria mais essa tarde de homenagem. Para mim, ela perdeu o sentido depois que o Hulk vestiu a camisa do Fluminense. E eu entendo o torcedor que acha que não e o torcedor que acha que sim. Mas diante de tudo que eu vejo, do fato de ser maioria incomodada e muito incomodada com isso, eu acho que não faz tanto sentido essa tarde de homenagens. Ela poderia acontecer numa aposentadoria do Hulk, num jogo entre, por exemplo, Fluminense e Atlético na Arena MRV, ou um jogo entre Fluminense e Atlético no Maracanã, porque aí seria muito mais legal. Mas pela forma como aconteceu, pelo fato do Hulk ter sido anunciado no Fluminense, vestir a camisa do Fluminense, cantar a música da torcida do Fluminense, reutilizar uma música que era cantada pela torcida do Atlético com a camisa do Fluminense, hoje eu, particularmente, não faria essa despedida. Dito isso, quem é o maior jogador da história do Atlético? Ronaldo de Assis Moreira. Valor, eu queria te ouvir falando sobre o Hulk. Ô Elton, boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste. Quando o Thiago fala a respeito dessa situação, foi muito mal coordenado o processo de finalização da passagem do Hulk no Atlético, né? Se ele não ia aposentar no clube, porque o jogador tem o direito de achar que ele pode ser útil ainda, o Atlético teve a oportunidade de fazer com que o Hulk saísse no final do ano passado e aí se programar melhor. Eu acho que nada do que ele fez em campo vai ser arranhado, isso é uma opinião, claro, o torcedor tem todo o direito de achar que arranhou pelo fato dele ter ido para o Fluminense. Eu acho que essa questão do Hulk no Fluminense, da maneira atribulada que foi, né? O último jogo que o Hulk esteve presente na arena fica sendo o jogo contra o Flamengo, em que ele foi nos vestiários e voltou para casa. E tem uma ordem que a gente não pode esquecer, né? Eu discordo muito de quando o HG disse ontem, a gente repercutiu aqui, se o Hulk quisesse, ele poderia ter feito essa apresentação em outro momento. Tem algo que é superior à vontade dos jogadores, os clubes, nesse tipo de situação. Pessoas dentro do clube podem amarrar. A gente está falando de um clube que não foi capaz de tirar um jogador do vestiário no domingo, sendo que sabia que ele estava em negociação no sábado com o Fluminense, né? Esse é a direção hoje do Atlético com relação ao seu futebol. Eu acho que a grande reflexão, vejo muitos atleticanos, o Breno já até falou muito aqui recentemente, o Atlético precisa de ir atrás de um novo Hulk. Eu vou além, tá, Elton? Assim, eu acho que o Atlético precisa de ir atrás do pensamento e da grandeza esportiva de quando trouxe o Hulk. Você entende? Sim, entendo perfeitamente. Dos caminhos, porque o Hulk, ele foi o grande expoente de uma geração vitoriosa que, com a saída dele agora, tudo bem, fica ali o Everson, tem o Alonso, que daqui a pouco vai sair. Aquela geração acabou. Mas o Atlético foi organizado naquele momento. O Atlético, se não pode repetir o investimento, o Atlético precisa de um pensamento grande, da época de quando o Hulk vai embora agora, não vai embora só o maior ídolo de uma geração vitoriosa. O Hulk envelheceu, as pessoas envelhecem, mas envelheceu também, para mim,
apesar de nas palavras as pessoas não falarem isso e não admitirem, envelheceu também o pensamento de um Atlético grande, nos últimos 3 anos especificamente. Mesmo que tenha um Atlético chegando na final da Libertadores em 24 e na Copa do Brasil também, mas a gente está vendo um time que 2 anos de luta na parte de baixo da tabela e nesse momento também não está numa posição interessante. Então, Elton, o legado do Hulk ele fica para o torcedor, para a instituição, mas a saída do Hulk para mim deixa a lacuna e uma pergunta, né? O Atlético mudou muito nesses últimos tempos. O Hulk envelheceu, porque é normal, mas o Atlético, para mim, deixou esvaziar aquele pensamento de quando fez esse mesmo jogador chegar. Então, mais do que trazer um novo Hulk, eu acho que é tempo das pessoas no Atlético se sentarem e quererem trazer novamente o Atlético para o protagonismo dentro do futebol brasileiro. Então, o que o Malu quer dizer é que mais importante que o novo Hulk seria um novo Rodrigo Caetano? É isso. É um novo pensamento. Se ele disse isso, eu concordo com isso. Passa por isso também, porque não é só uma pessoa. Não é só uma pessoa, porque tinha a cúpula nem só também. Investimentos. A cúpula também. A cúpula que abria a mão, que distribuía o dinheiro de uma forma melhor. Peraí, Elton, mas mesmo em 2022 e 2023, que foram anos em que a cúpula não abriu a mão e não distribuiu o dinheiro de uma tinha forma futebol, geral, tinha pensamento grande. Tinha alguém com um pensamento diferente e bom o suficiente para bater de frente com quem jogava e remava contra. Concordo. E ele é um cara diferenciado. Então, Sim. eu particularmente acho que o ideal mesmo seria o Rodrigo. Pena que não dá. Não vai acontecer. Por isso, essa bola levantada, quando a gente fala Rodrigo, é buscar um Rodrigo Caetano. Porque o Rodrigo Caetano, especificamente, não vai sair da seleção brasileira. O Atlético ter cedido o empate, tá ganhando 2-0, ceder por 2-2, criou no torcedor aquela desconfiança de que o que aconteceu lá no Clássico foi apenas uma coisa fora da curva. Porque o Atlético fez um jogo bom contra o Cruzeiro, venceu, ok, mas depois, na terça-feira, quando era para poder reafirmar aquele futebol, não trouxe futebol. O torcedor do Atlético está descrente com o futebol apresentado, está descrente com esse elenco, né? Aí tem a questão do Hulk ter sido apresentado para o Fluminense, isso tira um pouco da motivação para o torcedor. Tem a questão de ser Dia das Mães, para alguns também isso impossibilita ir até o estádio. Tem uns que vão com as mães, vão levar, vai ser um programa legal. Tem outros que não, eu entendo perfeitamente o cara que está no interior não sair de lá para poder passar com a família dele, entendo perfeitamente, mas realmente o engajamento pelo tamanho da torcida do Atlético era para ser maior. O Atlético, se vencer, pode chegar a uma 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, dar uma respirada e começar a focar lá em cima. Mas o momento do Atlético dentro de campo, Elton, reflete muito essa insegurança do torcedor. Você não acha que tem nada referente ao Hulk também? Eu acabei de falar. Os caras desanimados, eu falei, 100%. É a apresentação dele pelo Fluminense, tem um peso. Mas eu acho que, no geral, a questão, por exemplo, o fato de ter feito a despedida do Hulk... Mas os 3 pontos não são importantes? Pois é, mas olha só... nem pensar na tabela. Esquece se tivesse a despedida do Hulk. Qual que seria a projeção de público para hoje? A despedida do Hulk ela foi toda projetada para ajudar a ter um engajamento maior da torcida. Se não tivesse a apresentação do Fluminense, tá? Imagina, o estádio estaria lotado, todo mundo imagina isso. Por quê? Sim. Porque seria um apego maior pro torcedor ir. Por quê? Porque o torcedor do Atlético, cara, ele tá decepcionado com o time. Você pode colocar até o ingresso num valor menor que não tá lotando. Mas aí, vamos lá. Então, eu não consigo responsabilizar o torcedor, não. Eu sei que quando é assim, a torcida, especialmente do Cruzeiro, vai brincar, não vai mesmo. Mas, cara, não consigo responsabilizar o torcedor por ele não ir nesse momento. Não. Ele não vai, porque hoje o Atlético tem o quê? No futebol? Uma gestão péssima. Você olha pro futebol do Atlético, tem o Paulo Brax hoje como gestor. E aí o torcedor faz o quê? O torcedor fica pé da vida. O torcedor não quer ir mesmo, não. E o torcedor tem razão de não querer ir. Porque, cara, não dá pro torcedor pensar em sair de casa para assistir esse time que o Paulo Brax montou. O Preciado é uma decepção, mas todo mundo falou que era para ser solução. Vamos pegar, é que assim, eu sei que tem gente que foi pro pé da vida, mas vamos pegar pro lado contrário. O Cruzeiro gastou 5,5 milhões contratando o Matheus Pereira. Eu preciso dizer que ele é um dos melhores camisas 10 do Brasil? Não. Não. O Cruzeiro gastou 7 milhões e 200 mil euros se incluir se atingir todas as metas na contratação do Caio Jorge. Ele era o melhor camisa 9 do país no ano passado? Sim. Cara, então assim, tá ruim. Porque, cara, a gente olha pro vizinho e enxerga que o vizinho faz um negócio completamente diferente, aí a gente olha pro Atlético e o Atlético não consegue fazer. Com o mesmo dinheiro. Com o mesmo dinheiro. Fala galera, finalizando mais um vídeo, muito obrigado pela sua companhia, deixa o like, não esquece não, dê essa moral pro canal, tá bom? Você que tá chegando agora e não conhece o canalzinho aqui traz notícia todos os dias do Galo de domingo a domingo pra vocês, então aqui fica o meu convite, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like, o like ajuda demais o canal a continuar crescendo, não esqueça de ativar o sininho antes de sair, tá?
o sininho ativado, você sempre será avisado toda vez que sair uma notícia aqui do Galo no canal, tá bom? Então fique esperto antes de sair do canal aí, ative o sininho de notificação e verifique a sua inscrição, porque o YouTube gosta de cancelar a inscrição. Então verifique antes de sair e também o sininho de notificação, tá bom? Fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Em relação a tudo que foi falado, do Hulk e as contratações do time do Paulo Brax. O que vocês acham aí em relação a isso tudo que questionaram em cima do Paulo Brax, tá? Fique à vontade. Esse canal aqui foi criado para atender toda a massa atleticana, então deixa aí seu like, não esquece, tá bom? Que o seu like ajuda demais, a participação de vocês também ajuda demais, o YouTube entende que esse canal está sendo relevante para todos os torcedores do Atlético Mineiro e ele busca mais torcedores do Atlético e assim o canal tende a crescer cada vez mais. Então a gente conta com essa força de vocês aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela sua preferência aí de estar aqui no canal, tá bom? Muito obrigado mesmo, tamo junto. Ficaremos atentos aí a todas as notícias, qualquer coisa a gente pega e coloca aqui para atualizar vocês, tá bom? Um forte abraço. Valeu, galera. Fui.